A deusa da morte está aqui. Ela? Cadê ela? O que tem a ver? E mais teorias que nos levam ao retorno da Wanda, hein? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 4 de Agatha para sempre, para pegar os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. É o seguinte, se você sentir falta de algum detalhe que eu não comentei, pode ser que eu já tenha conversado sobre no meu vídeo de análise nota, que é um vídeo mais espontâneo e serve para eu dar as minhas opiniões sobre o episódio. E vale dizer que algumas pessoas da imprensa, principalmente que puderam entrevistar o pessoal de Agatha para sempre, assistiram com antecedência até esse episódio, o 4. Então todas essas informações que tinham com antecedência acabam aqui, pelo menos do lado da imprensa. Eu tô assistindo junto com vocês a cada semana que passa. Outro detalhe que fica ainda mais evidente nesse episódio é como essa série se esforçou para não usar efeitos especiais. É tudo efeito prático, tudo tava lá no cenário mesmo. E isso tá deixando o visual de Agatha para sempre muito único, é ou não é? Porque é diferente de ter uma tela verde com computação gráfica feita mais ou menos. Quase que a série não parece do universo cinematográfico. Inclusive ela foi a série mais barata para Marvel Studios fazer, mas ao que tudo indica está tendo uma ótima audiência. Isso já vai mandar um sinal lá para Marvel Studios, eles vão entender, pô, o que o pessoal quer é uma série de qualidade, feita com uma produção boa e não necessariamente um monte de efeito visual. O episódio aqui começa com as bruxas no caminho. O Icano e a Alice estão ali enterrando a Sharon Davis. E é no mesmo lugar que a Sharon é enterrada ou plantada que nasce uma outra bruxa verde, né? Quando a Rio Vidal aparece. Agatha fica olhando para o corpo da sua ex-vizinha ali da mesma forma que ficou olhando para o corpo de outra ex-vizinha, a Wanda, no primeiro episódio. Eu imagino se a Agatha não estava pensando na Feiticeira Escarlate ali. É explicado que a mãe da Alice Wu, a Lorna, morreu em um incêndio num hotel enquanto estava fazendo a sua turnê. E como a gente vai descobrir durante o episódio, a maldição da família é uma espécie de demônio do fogo, ou seja, a mãe da Alice morreu com a maldição e não em nenhum incêndio aleatório enquanto estava trabalhando. E rola uma discussão entre elas, o que deixa claro que o episódio tentou demonstrar de toda a forma possível como a Agatha não se importa com a Sharon Davis. Só para fazer o contraste com aquele final, onde ela se importou muito com o adolescente lá que se feriu. Isso porque ela imaginava que o adolescente poderia ser o seu filho desaparecido. E essa situação já desmonta para mim o boato que as bruxas têm de que a Agatha sacrificou o próprio filho para ter o Darkhold. Alguma outra coisa aconteceu, já que o filho ainda é muito importante para a Agatha. Ela ainda fica insistindo que a música do Caminho das Bruxas dizia que duas iriam atravessar, ou seja, apenas duas bruxas iriam sobreviver. O que é errado, a versão original da Balada das Bruxas diz que juntas vão atravessar, ou seja, é um caminho para unir todas as bruxas. Mas por que a Agatha pensava errado? Será que ela também foi enganada? Justamente porque ela saiu do Caminho das Bruxas da última vez com apenas uma outra bruxa, ou seja, duas bruxas saíram. Isso faz muito sentido considerando que a outra bruxa que passou pelo caminho com a Agatha pode ser a Rio Vidal, que, como um vazamento de Funko confirmou, seria a Morte. Eu vou me aprofundar mais sobre isso daqui a pouco. Mas veja, a Morte pode ter convencido a Agatha de que todos os outros no Caminho das Bruxas deveriam morrer, porque afinal, a Morte quer matar. Talvez até a Morte tivesse intenção de matar a Agatha também, mas a Agatha escapou, trapaceou a Morte. E isso faz ainda mais sentido com o que a Rio Vidal conta lá no final do episódio. A gente chega lá. O livro de feitiços do adolescente é um caderninho de bolso, demonstrando que ele é alguém que aprendeu observando, anotando, estudando por conta própria, sem talvez nunca ter tido acesso a um livro de magia propriamente dito e muito menos um instrutor. Uma parte muito engraçada é que quando estão invocando uma nova bruxa verde, a Agatha pede que ela não seja super politizada. E isso acho que vem como uma reação aos fãs da Marvel que reclamavam que a Marvel
estava muito politizada. Será que não é o contrário às vezes? Será que não são os fãs que estão politizados demais? Pelo menos é isso que me pareceu aqui. E a Alice Wu pediu que ela trouxesse um advil, já demonstrando que ela e possivelmente as outras estão machucadas e com dores, porque elas estão passando por um problema atrás do outro. A Ryo surge do fundo da terra como se fosse um zumbi, se apresentando não como uma bruxa verde, mas a bruxa verde. Pensa comigo, se ela fosse a bruxa mais poderosa das bruxas verdes, ela não seria famosa e as outras bruxas não já teriam escutado sobre ela? Por que que as outras bruxas não sabem quem a Ryo Vidal é? Se ela for a morte, tudo faz sentido. O verde, o elemento terra, afinal quando as pessoas morrem são enterradas, e da terra o corpo se decompõe, mas também gera vida, quase como uma representação do ciclo eterno da vida. As outras não conheceriam seu rosto porque não morreram ainda, não passaram por essa experiência de encarar a morte cara a cara. E a morte, como uma entidade da Marvel também, pode ter várias faces. Isso me deixou até com uma pulga atrás da orelha, já que nós já encontramos outra deusa da morte no universo cinematográfico da Marvel, a Hela, que curiosamente também veste verde e usa magias verdes. É a deusa da morte asgardiana, mas será que ela poderia ser só mais uma das aparências da deusa da morte universal da Marvel? Nos quadrinhos não é assim, mas talvez no universo cinematográfico da Marvel adaptem para algo do tipo. Seria muito, mas muito interessante se a Agatha tivesse essa conexão com o filme do Thor. Ainda mais se tivesse trazendo de volta, em outra aparência é verdade, a Hela. Que aqui, é claro, não se chamaria Hela porque está em outra forma, e assim se chama de Ryo Vidal. É verdade que muitos podem dizer com razão que a Hela morreu em Thor Ragnarok, pelo menos em teoria, já que o Surtur foi invocado e, segundo o Ragnarok, o Surtur seria capaz de matar a Hela ao destruir Asgard. E também as motivações da Hela eram radicalmente diferentes das aparentes motivações da Ryo Vidal. Porém, como eu disse, podem ser diferentes encarnações da mesma personagem. Uma vez que a Hela foi uma grande conquistadora asgardiana que saía espalhando guerra por todo o cosmos e, ao espalhar guerra e causar mortes, lógico que a Hela agradaria bastante a entidade morte no universo Marvel. Então assim, depois de toda essa teoria, mesmo que a Ryo Vidal não seja a Hela, seria seguro dizer que a Hela pode ter tido alguma relação com a morte em si, ou seja, a Ryo Vidal. Afinal, a Hela não seria a deusa da morte asgardiana à toa. Só para detectar mais pistas que a série nos dá de que a Ryo Vidal é de fato a morte, o nome dela, Ryo Vidal, pode ser facilmente traduzido para Rio da Vida. E na mitologia grega, para chegar ao reino dos mortos, os recém-falecidos têm que atravessar um rio. Sem mencionar que no tarô é comum nós vermos a figura da morte segurando uma arma qualquer, uma arma branca. E a Ryo Vidal está o tempo inteiro segurando a sua faca. As bruxas chegam na casa e é um teste de fogo com uma lua crescente na porta. A lua de fogo. Se você achou estranha aquela lua ali, aqui no hemisfério sul nós chamaríamos ela de lua minguante e não crescente. Mas no hemisfério norte, a posição das fases da lua é ao contrário, e isso pode ter deixado muita gente confusa. Esse teste de fogo já foi previsto por mim aqui no canal, no vídeo anterior, interpretando as folhas vermelhas no caminho das bruxas. Vermelho poderia ser um sinal do fogo. Aliás, era um avermelhado meio laranja, né? Para não ficar igual da Feiticeira Escarlate, pelo jeito. Qual vai ser o próximo teste? A gente pode tentar adivinhar, mas não agora, porque quando a Alice entra na casa, ela fica imediatamente tensa porque entende que o teste é para ela. A ambientação inteira dos anos 70, que é quando a mãe dela fazia sucesso. O lugar que parecia um grande estúdio com instrumentos musicais, não tinha como escapar. Na parede, a Lilia Calderu vê algumas imagens de bruxas sendo torturadas, queimadas, afogadas. Isso, além de poder ter a ver com a maldição na família da Alice Wu, também reflete diretamente no medo que a Lilia Calderu tem dessas mentiras que a humanidade conta sobre bruxas. Isso pode ter vindo de muitos traumas no passado. Ela pode ter perdido muitas bruxas amigas e até entes queridos, que é inclusive o que a visão dela no episódio anterior dá a entender. Jennifer Cale encontra máscaras na parede, que são muito sinistras. E no momento que ela vai se aproximando, nós vamos ouvindo alguns sons de instrumentos japoneses ou chineses.
vezes, porque aquelas máscaras são de demônios da cultura asiática, que são chamados de Oni e não são exatamente demônios como na cultura ocidental. As máscaras possivelmente estão se referindo ao próprio demônio, à própria maldição, que estaria espreitando elas ali através da máscara antes de começar a agir. E também revela um pouco da origem dessa maldição, dos ancestrais da Alice Wu. Porém, como fã da Marvel, é impossível não olhar para uma face demoníaca vermelha e não pensar nele. Mephisto! Elas mencionaram o nome dele no episódio anterior e a internet já está fervendo de novo com teorias de como o Mephisto pode estar envolvido na história de Agatha para sempre. Eu caí nessa armadilha em WandaVision, não vou cair de novo. Já Alice vê memorabilias da mãe e do seu passado musical na parede, quando novamente a Lilia Calderô tem um dos seus episódios em que fala uma coisa e não se lembra depois. Vale lembrar que ela é uma vidente, então todas essas falas dela possivelmente são falas que nós vamos ver sendo ditas em episódios futuros. Ao menos é isso que eu espero. Numa conversa muito interessante com a Agatha, a Rio Vidal sugere que a magia segue o caminho de menor resistência, leva o candidato mais próximo e mais apropriado para baixo ou para cima, ou seja, mata quem tá dando sopa. Isso revela a vontade da Rio de matar talvez não só a Agatha, mas qualquer pessoa. Ela relembra com a Agatha o que pode ter sido uma parceria que elas viveram. A Agatha ganhando os poderes e ela ganhando os corpos. Teria sido essa a forma em que a Agatha conseguiu sair do caminho das bruxas, sacrificando as suas colegas para aí sim sair de lá com a Rio Vidal. Também vale lembrar que nos primeiros episódios a Rio se encontrou com a Agatha, tentou matar ela, mas concordou em esperar que a Agatha recuperasse os seus poderes. E quer assistir a jornada da Agatha sem poderes como um entretenimento. Fica evidente aqui que a Rio está assistindo toda essa experiência do Caminho das Bruxas como um grande entretenimento, esperando que bruxas vão morrer. No caminho, ela vai ter esses corpos e a Agatha pode ter os seus poderes de volta para enfim a Rio Vidal encarar ela. Por isso que a Rio Vidal está tão tranquila no Caminho das Bruxas. Mantenho aqui que a Rio Vidal vai ser a grande vilã dessa série, é isso que eu acho. E tudo vai acabar com todo mundo confrontando ela. Quem sabe até o adolescente assuma o lugar dela no grupo. Já que tem aquela outra cena onde o adolescente é arremessado para o lado e faz a pergunta, não, como se estivesse pedindo, implorando a Rio Vidal para não roubar a vida do garoto. Ana do disco da Xuxa, que girava ao contrário e era uma parada do demônio, sei lá. Porém, muitas pessoas nos comentários me apontaram que essa lenda urbana também existia lá fora, com discos de rock. Portanto, não foi uma simples referência à cultura brasileira e não foi coincidência também, mas, de novo, é essa série prestando homenagem a essas histórias da cultura popular que envolvem elementos relacionados a bruxas. Porque afinal, se as outras bruxas morrerem, a gente pode interpretar, ela ganha com a solução dessa maldição. Só depois de identificar e onde te levar, eu vou te encontrar. Pera aí, será que isso quer dizer que seja lá para onde o Caminho das Bruxas levar a Alice Wu, a mãe dela vai encontrar ela? O que é curioso é que nos quadrinhos da Feiticeira Escarlate, onde o Caminho das Bruxas aparece, a feiticeira eventualmente encontra com a própria mãe. Eu acho que seria muito possível, em algum momento, talvez no final do Caminho das Bruxas, a Alice se encontre com a própria mãe também, compensando todo aquele papo do início da série de que a mãe dela havia se perdido no Caminho das Bruxas. Considerando essa letra, inclusive, de que aonde te levar eu vou te encontrar, pode ser que a Agatha encontre o filho, a Lilia Calderô encontre quem ela perdeu e principalmente o Wicano encontre não poder, que é o que ele quer, mas sim o que ele precisa, que talvez seja a própria mãe. E aí, como a gente sabe, a série está chamando ele de adolescente, mas sabemos que ele é. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos aqui, onde vamos continuar falando sobre Agatha, sobre esse universo de herói que a gente adora. Deixa o like aí também para fortalecer a família Lokia. Meu muito obrigado, beijo lá. Que, enfim, nos quadrinhos o Wicano é a reencarnação do filho da Feiticeira Escarlate. Então, como a gente já cansou de mencionar aqui no canal, é possível que ela apareça. É possível, mas não confirmado, vale dizer. As bruxas saem da casa e ficam conversando ali na fogueira, que é um cenário muito típico de filme americano, né? A galera vai acampar, fica em volta da fogueira trocando uma ideia.
Mas elas não estão ali acampando, estão ali paradas só porque estão esperando o adolescente se recuperar. E nessa, a Alice conta um pouco mais sobre a mãe, que a maldição que acompanhava ela tinha sido o motivo dela se ferrar tanto na vida. Isso, na verdade, explica por que ela foi demitida do nada lá no episódio 2. Eu tinha achado muito gratuito. A mulher tá ali sendo segurança e o cara demitiu ela. Tá aí, a maldição tava perseguindo ela e agora faz sentido. E a estrada tá com folhas ali da cor rosa claro, ou daria para dizer cor branca. O branco pode simbolizar o ar, que seria o elemento da Lilia Calderu, em teoria, considerando os poderes dela de adivinhação, o fato dela sempre estar meio que viajando em pensamentos. Então no próximo episódio a gente deve ter o teste dela, deixando por último o teste da bruxa verde. Verde deve simbolizar terra, e a Agatha é o único elemento que tá faltando aí. Qual vai ser o elemento dela? Na Wicca existe um quinto elemento, que é o espírito, e pode ser esse o caso da Agatha. As folhas devem ficar roxas, talvez. E é possível que o garoto não passe por uma prova diretamente, já que não faz parte do grupo, em teoria. Outras coisas chamam a atenção. A Lilia Calderu fala ali em uma das suas viagens para o futuro, aparentemente, que lembra que nos odiávamos no início, mas agora, e aí depois ela volta a si. Essa parece ser a fala de um momento onde todas as bruxas dali veem uma na outra uma aliança e formam um grupo propriamente dito, o que deve rolar no fim da temporada. E também conta que foi mordida por um vampiro. Pô, ela foi mordida por um vampiro e não se transformou. A mulher é boa, tá escondendo o jogo. Eu havia esquecido que apareceu um vampiro na série Mulher Hulk. Também mencionaram vampiros na série Loki. E a voz do Blade falou com Danny Whitman na cena pós-créditos de Eternos. Eu sei também que falaram que o Blade apareceu em Deadpool e Wolverine, porém o Blade do Wesley Snipes não é o Blade do universo cinematográfico da Marvel, o universo principal. Esse, em teoria, seria o Blade do Mahershala Ali, que não apareceu até agora, o que é um pecado. Agatha, nessa história toda, mostra a cicatriz no cotovelo e conta que foi uma marca da luta contra as Filhas da Liberdade, que existem nas HQs e é um grupo da época da independência dos Estados Unidos, formado secretamente por mulheres. Ele ressurgiu recentemente nas HQs. Mas eu diria aqui até que talvez seja uma mentira da Agatha para dizer que, pô, também lutei como todo mundo. De qualquer forma, também há a hipótese da Agatha ter passado o rodo nessa galera, pura e simplesmente. No final, a Agatha confessa que não saberia se tivesse sido ela quem botou o sigilo no adolescente. O que é a série mais uma vez tentando nos levar para mentira, nos levar a acreditar que o adolescente é o filho perdido da Agatha. Mas logo no fim, essa possibilidade é desmentida. Eu acho muito curioso, parece que os produtores da série não faziam ideia que a gente ia saber que o garoto é o Wicano. Ele é a cara do Wicano. E quem é o Wicano nos quadrinhos, gente? Aí fica tentando enganar a gente. Não, ele é não sei quem, ele é não sei quem. Gente, não é. A gente já sabe. Toda essa tentativa de enganar a gente não vai dar em nada. Bom, uma coisa importante dita ali é que sigilos não são desfeitos, só destruídos. E isso acontece quando eles não são mais necessários. Bom, quando é que o sigilo do Wicano não vai ser mais necessário? Será que é quando ele tiver com um coven, um grupo de bruxas, onde se sinta seguro? Será que é quando a Agatha não for mais uma ameaça para ele, mesmo sabendo que ele pode ser o filho da Feiticeira Escarlate, ou a reencarnação dele, no caso? Ou será que o sigilo não vai ser mais necessário quando a mãe do Wicano voltar à vida, a Feiticeira Escarlate aparecendo? Aí seria interessante. Tão interessante quanto quem foi que colocou aquele sigilo no garoto. Nós já fizemos algumas teorias aqui de, por exemplo, ter sido a própria feiticeira. Lá no final dela, antes de morrer, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela pode ter usado a sua magia para fazer a alma do seu filho reencarnar e ainda colocar um sigilo nele. Tô curioso para ver. E as conversas da Rio com a Agatha também foram bem interessantes, porque a Rio Vidal conta que ela tinha uma pessoa que amava e magoou aquela pessoa ao fazer algo que ela precisava fazer. Conectando tudo que foi dito no episódio, será que isso tem a ver com a Agatha ter saído só com mais? O que a Rio fez, que magoou a Agatha, pode ter sido convencê-la de que os outros bruxos, no caminho das bruxas, precisavam morrer. E se, no caminho das bruxas,
também estivesse o filho da Agatha, o Nicholas Scratch. E por isso que ele desapareceu, porque ficou morto no caminho das bruxas enquanto a Agatha saiu quase sozinha, só com a Rio Vidal. Acho que isso explicaria muitas coisas, até levando em consideração que a Rio é a morte. Poxa, ela precisava daquilo, precisava ter mortos, mas não queria, porque sabia que isso magoaria a Agatha. Eu ainda não sei se a Rio de fato se importa com a Agatha ou só quer que ela morra, porque naquele final foi lá ela dar um carinhozinho e decidiu contar a verdade para a Agatha. Pô, o adolescente não é o seu filho, desencana, em vez de deixar a Agatha vivendo naquele sonho acordado que ela estava tendo de que o adolescente poderia ser o filho dela retornando. Tô adorando a série, tá dando muito pano pra manga, sabe? Muita oportunidade de teorizar, assim como WandaVision. É talvez a série mais diferente da Marvel desde WandaVision, e isso é um frescor, sabe? É o que muitos fãs estavam pedindo. Uma série como a Agatha saindo, apesar da gente não esperar. Sabe aquele lance, pô, quem pediu a Agatha? Tá aí. Acho que pouca gente pediu, mas muita gente quis uma continuação de WandaVision, e a Agatha tá sendo isso do seu próprio jeito. Comenta aí o que você achou, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.